Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje tem como título: Em meu nome expulsarão demônios. O Senhor Jesus Cristo já tinha ido à cruz do Calvário, já tinha ressuscitado e chamou seus discípulos para passar as últimas informações, como eles deveriam proceder. E ele disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem substância mortífera, nenhum dano lhe causará. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Hoje nós vamos abordar a primeira parte dessas 5 ferramentas que Jesus Cristo deixou para a igreja usar. Justamente são armas de ataque contra as investidas do diabo que veio senão para roubar, matar e destruir. Então, em meu nome expulsarão demônios. Nós temos que entender, queridos, que existem alguns conceitos errados sobre o diabo, que é o Satanás, e seus demônios. Nós sabemos que a palavra de Deus fala lá em Isaías 14, versos 12 a 14, e Ezequiel 28, também 12 a 15, fala justamente da rebelião de um anjo de luz chamado Lúcifer, que conseguiu, por sua vontade, de querer ser maior, igual a Deus, até maior, ele fez uma rebelião contra Deus. E não só isso, ele conseguiu levar com ele, nessa trajetória maligna, um terço dos anjos. Mas foi o que aconteceu. Quando isso ocorreu, o Senhor Deus precipitou juntamente com um terço dos anjos. E ele passou a ser chamado de Satanás, de diabo, e os anjos receberam a denominação de demônios. E eles foram precipitados para a terra e para os ares. Isso é o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, certa vez ele mandou 70 para ele pregar e curar os enfermos. E quando eles voltaram, ficaram muito alegres e disseram para Jesus que até os demônios se submetem ao teu nome. E Jesus falou para eles que disse: eu estava lá no céu quando o diabo, quando Satanás foi expulso. Ele caiu como um raio vindo para a terra. Então, o que é que acontece, meus amados? Que logo que Satanás veio para a terra, com seus anjos, com seus demônios, o homem ainda não tinha sido criado por Deus. E quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele delegou ao homem poder para dirigir todo mundo. Ele fez apenas uma observação: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Porque Deus sabia que existia já o mal. Estava avisando, porque ele queria poupar justamente Adão e Eva, de serem enganados por Satanás. E o que é que acontece? Pouco tempo depois, Satanás usa uma serpente que fala ao ouvido de Eva. E Eva termina sendo convencida, comeu do fruto, e a partir deste dia que ela comeu do fruto, daquela hora, Satanás não precisou mais de serpente. Ele já usou a mente de Eva para inocular aquela mensagem maligna, cujo objetivo era destruir o homem. E Eva foi a primeira mulher a ser usada por Satanás, através da sua mente, da sua fala, para induzir Adão também a cair no erro. Então, a partir daquela hora, Adão morreu espiritualmente, ou seja, morreu espiritualmente é se afastar de Deus. Agora, o que é que acontece? A partir deste dia,
o mundo passou a jazer no maligno. A palavra de Deus diz lá em 1 João 5,19, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui que o reino das trevas, por incrível que pareça, é bastante organizado. Muitas vezes nós cristãos não levamos em consideração que é necessário que nós, como cristãos, sejamos organizados para que possamos ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está lá em Efésios 5:8, fala nos principados, nas potestades, no mundo tenebroso e nas regiões celestiais. Tudo isso está nessa organização do diabo que veio senão para roubar, matar e destruir. Consequências do pecado. São 4 terríveis consequências. O primeiro foi a morte espiritual, que é a separação de Deus. Isso aconteceu instantaneamente. Depois veio a doença. A primeira doença veio lá no Éden. Quando o homem pecou, ele se escondeu de Deus. E quando Deus procurou pela tarde para conversar com ele, falou: Adão, onde estás? Ele disse: Senhor, eu tive medo e me escondi. Você sabia, você que está me ouvindo, que o medo é responsável por todas as doenças da mente, por todos os transtornos, estresse da ansiedade? Isso dito não pelos cristãos, mas pelas sociedades de psiquiatria, Sociedade Americana de Psiquiatria e de outros países também. O medo, o temor é responsável por todas essas doenças. Outra coisa que aconteceu na natureza foi o caos da natureza. Os animais, eles não eram carnívoros. Só depois do pecado foi que eles se tornaram. Eles eram mansos. Outra coisa, até as árvores sofreram. O Senhor Deus falou que espinhos e cardos nasceriam na terra. O que foi que aconteceu com a manipulação satânica dos vegetais? O uso de substâncias para levar a pessoa à dependência, como a maconha e outras drogas que existem. Até os minerais sofreram também, porque o diabo mexeu ali para que o homem usasse até, vamos dizer assim, o conhecimento do átomo para levar a construir uma arma de destruição em massa. E finalmente a morte física, que só aconteceu muito tempo depois, foi justamente quando Caim matou seu irmão Abel. Queridos, quando Adão pecou, ele passou uma procuração com direitos ilimitados para que Satanás, que veio justamente para roubar, matar e destruir, até quando forem lançados no lago de fogo e enxofre, que é o verdadeiro inferno, que está preparado para Satanás e seus demônios, até lá o diabo e seus anjos estarão sempre atuando na mente das pessoas, induzindo-os a pecarem, a se revoltarem contra Deus. Mas eu quero dizer que nós temos o nome de Jesus para usar, é uma ferramenta que Jesus já deixou para todos os cristãos. Se você tem uma arma poderosa e você não usa, não vai adiantar nada. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá ser assistida também no YouTube. A seguir, nós faremos a continuação desse tema.